As redes de distribuição consistem em uma das mais importantes partes do sistema de energia elétrica. Se trata da interface com o consumidor final. Portanto, é necessário garantir ao consumidor a qualidade de energia com um nível de tensão estável e a minimização das perdas de potência. Para tanto, é recomendável a geração distribuída. A localização e o tamanho do gerador são importantes, pois uma escolha errada pode desbalancear a rede, gerando potência reativa e aumentando o nível de instabilidade. A maioria dos problemas de otimização e engenharia possuem restrições não lineares. Consequentemente, encontrar a solução ótima exige algoritmos de otimização eficientes. Tipicamente, os algoritmos de busca local são determinísticos. Apesar da precisão na busca de ótimos locais, esses algoritmos são contraindicados na busca de ótimos globais, pois há o risco de se prenderem em algum ótimo local. É comum a prática de se introduzir alguns componentes estocásticos ao algoritmo, a fim de escapar dos ótimos locais. Dessa forma, o algoritmo se torna estocástico. A maior parte dos algoritmos estocásticos é considerado meta-heurístico, como exemplo, Genetic Algorithm e Particle Swarm Optimization. Diversos algoritmos meta-heurísticos modernos foram desenvolvidos com base no Swarm Intelligence da natureza, como o Firefly Algorithm, o qual é baseado no comportamento dos vagalumes. O Firefly Algorithm foi desenvolvido pelo autor Shin-Sei Yang, baseado na emissão de luz fosforescente do vagalume. Idealmente, o comportamento dos vagalumes segue 3 regras. Os vagalumes são unissex, então cada vagalume é atraído por outros vagalumes independentemente do gênero. A atratividade é proporcional pela intensidade do brilho. Assim, a cada 2 vagalumes, o menos brilhante se move para o mais brilhante. A atratividade é proporcional tanto à intensidade de brilho quanto à diminuição de distância. Caso o brilho de nenhum outro vagalume seja tão intenso quanto o próprio, o movimento é aleatório. E a intensidade do brilho é determinada pela função objetivo. A intensidade do brilho de um vagalume é I de R e varia com a distância R monotonicamente e exponencialmente, onde I0 é a intensidade do brilho na origem e γ é o coeficiente de absorção luminosa. A atratividade do vagalume é dada por beta, que é proporcional à intensidade do brilho e tem B0 como a atratividade na origem. O coeficiente de absorção γ pode ser interpretado da seguinte forma. No extremo, quando γ tende a 0, a atratividade é constante, ou seja, a intensidade do brilho não diminui num céu ideal. Portanto, a emissão de luz do vagalume pode ser vista com a mesma intensidade de qualquer ponto do domínio. Dessa maneira, é mais fácil alcançar um único ponto ótimo. Esse comportamento corresponde a um caso especial de Particle Swarm Optimization, o que leva o Firefly Algorithm a se tornar um Particle Swarm Optimization padrão. Por outro lado, quando γ tende ao infinito, temos que a atratividade é vista como uma função de delta Dirac. Assim, a atratividade é praticamente zero em relação aos demais vagalumes. Desse cenário, equivale a um céu de neblina intensa, no qual os vagalumes não se enxergam e voam aleatoriamente. A trajetória de movimento do vagalume é determinada tanto pela atratividade quanto por um elemento estocástico definido por uma distribuição gaussiana. O pseudocódigo do Firefly Algorithm precisa de
função objetivo, a inicialização da população de vagalumes e a definição do coeficiente de absorção. Para cada vagalume é calculada a intensidade do brilho e comparada com um vagalume adjacente. Dessa comparação, o vagalume com a menor intensidade de brilho se desloca para o vagalume com maior intensidade de brilho. Quando o laço de comparação entre os vagalumes termina, é feito um novo cálculo da função objetivo e uma ordenação dos vagalumes para encontrar o melhor posicionado. Essas interações são repetidas até alcançar o máximo de gerações definidas. Para a validação do algoritmo foram utilizadas algumas funções de teste: a função de Ackley, a função de 4 picos, a onda estacionária com defeito e a função do tipo floresta. Os parâmetros do algoritmo, como o coeficiente de absorção, a população de vagalumes e o número de iterações, dependem do problema a ser otimizado. Com isso, os resultados mostram que as funções de teste convergem para a solução ótima rapidamente, aproximadamente 5 iterações. Comparando com o princípio de Swarm Intelligence, a atração a curta distância é mais forte do que a atração a longa distância para o Firefly Algorithm, devido ao mecanismo de atração não linear. Portanto, toda a população de vagalumes pode subdividir-se automaticamente em múltiplos subenxames. Assim, cada enxame permanece em torno de um ótimo local, e entre todos os ótimos locais pode haver uma solução ótima global. Consequentemente, a natureza de inteligência de enxame do Firefly Algorithm permite o encontro de múltiplas soluções ótimas simultaneamente, tornando esse método adequado para resolver problemas de otimização multimodais não lineares. Esse princípio pode ser observado com os resultados obtidos ao testar o Firefly Algorithm com a função de 4 picos, onde há 4 pontos ótimos. O estudo dos estados dos sistemas de potência é realizado pelo fluxo de carga, que consiste na obtenção das condições de operação, tensão, fluxo de potência, de uma rede elétrica em função da sua topologia e dos níveis de demanda e geração de potência. Essa análise é dividida em 2 grupos: análise estática e análise dinâmica. O foco desse relatório é a análise estática, cuja preocupação reside nos pontos de operação de regime permanente e os transitórios não são levados em consideração. A modelagem dos componentes para a obtenção de sistemas de equações e inequações algébricas define a barra de carga PQ, a barra slack e a barra de geração. A barra de carga é do tipo PQ e seus valores podem ser obtidos através de medidores no local do consumidor. A barra slack é a barra de referência de magnitude e ângulo de fase da tensão. A barra de geração é do tipo PV. As linhas de transmissão percorrem longas distâncias entre a geração e a subestação. Os níveis de tensão são elevados, permitindo a diminuição dos níveis de corrente, minimizando as perdas ômicas. Devido à interação entre a linha em alta tensão e a terra, o efeito de campo elétrico é acentuado, caracterizando a baixa taxa R sobre X. Por outro lado, as redes de distribuição radiais têm como característica a elevada taxa de R sobre X e cargas desbalanceadas. As elevadas taxas de R sobre X nas linhas de distribuição resultam em queda do nível de tensão, diminuição da estabilidade da tensão e elevação das perdas de potência. Por isso, em redes de distribuição é utilizada a geração distribuída. Entretanto, a instalação de DG nas redes de distribuição
exige atenção quanto à localização e tamanho. Os efeitos de uma escolha não otimal podem ser o aumento das perdas no sistema, prejuízos à qualidade dos níveis de tensão, flutuação de tensão ou flicker, aumento da influência de harmônicas, aumento da instabilidade, ou seja, efeitos opostos ao desejado. Por isso, os métodos de otimização capazes de indicar a melhor localização dos geradores distribuídos na rede são relevantes. A partir dos casos de teste disponíveis na biblioteca do MatchPower, foi escolhida uma rede de distribuição com 33 barras e uma rede de distribuição com 69 barras. Foram testados 3 valores de potência para a geração distribuída na rede. Para analisar a eficiência do Firefly adaptado, foi verificado quando o valor da função objetivo se estabiliza. Para a rede de distribuição com 33 barras, o teste exaustivo roda 33 vezes o método de Newton, enquanto com o Firefly adaptado, a solução é encontrada em média com 3 interações ou 20 execuções do método de Newton, representando uma melhora de 40% na utilização dos recursos computacionais. Para a rede de distribuição com 69 barras, o teste exaustivo roda 69 vezes o método de Newton, enquanto o Firefly adaptado encontra a solução em média com 4 interações ou 36 execuções do método de Newton, representando uma melhora de 48% na utilização dos recursos computacionais. Portanto, é recomendável a utilização do Firefly adaptado quando a restrição é a interação, seja por tempo ou capacidade computacional.